pessoas ouvintes. Estou aqui, eu me chamo Samara Lima, sou graduanda em Letras Português e Alemão pela Universidade Federal do Ceará e sou bolsista da PRAE. E estou aqui com a professora Lavínia Rodrigues de Jesus, que é professora adjunta na Universidade Unilab, graduada em Letras com ênfase em Tradução pela Universidade de Salvador, mestre em Letras pela Universidade da Bahia e doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Com a área de apresentação de ensino e gramática na escola e reflexão sobre a língua, e como sub-área ela tem funcionalismo e ensino de língua. Professora, eu queria agradecer a presença da senhora, é um prazer enorme, uma honra termos você aqui, separando esse tempo para responder essas perguntas e fazer parte do projeto. É muito importante. Obrigada, professora. Boa tarde, Samara, também. É muito bom estar aqui com você. Eu já começo já com as perguntas. Vou para a primeira pergunta, que é qual a concepção de gramática que se tem na escola e como ela vem sendo utilizada em sala de aula? Certo. É preciso explicar, né, como se dá esse ensino de gramática em nossas escolas, né? E ele tem sido primordialmente prescritivo, né? Apegando-se a regras da gramática normativa que são estabelecidas de acordo com a tradição literária clássica, né? Onde são retirados a maioria dos exemplos, né? Dessa tradição literária clássica. E aí, o que acontece? Aliado a isso, o ensino de gramática na escola, na maioria das vezes, é parte de exemplos descontextualizados, pautando-se em um ensino de regras, nomenclaturas e classificações, né? Então, na escola, a gramática costuma ser percebida como um conjunto, como um manual de regras que devem ser seguidas, sem nenhum tipo de questionamento, né, ou reflexão, né, na qual se ensina o emprego da variedade padrão, né, tendo como a gramática normativa o foco de ensino, né? Então, a posição mais comum da escola no tratamento das regras gramaticais é ver como intocável, como invariável, né? Como práticas, e ocorrem práticas de exercícios meramente metalinguísticos, né? Em que não ocorre uma reflexão sobre a língua. Tá? Na maioria das vezes, na escola, ensinar gramática é um mero exercício mecânico, né? De ensinar regras, né? E isso nós podemos observar nos exercícios, muitas vezes descontextualizados, né? E aí, na escola, se cobra uma metalinguagem totalmente descontextualizada do uso da língua, né? Desprezando quase totalmente a atividade de reflexão, né? E pensar sobre a linguagem, né? E isso resulta num planejamento, mesmo pedagógico, em blocos, né? Então, quando eu digo em blocos, é quando se resulta numa organização de um trabalho totalmente distinto. De um lado, redação e leitura, e interpretação de texto, do outro lado, a gramática. Né? Então, observa-se aí um distanciamento. De um lado, a redação, do outro lado, a gramática. Né? Então, é esse ensino, né, que tem ocorrido nas escolas. E como próxima pergunta, professora, a gente tem como é possível ensinar a língua na escola de forma reflexiva? Certo. Para essa pergunta, eu preciso
pensar, né, sobre a revisão da literatura, sobre textos lidos, né? E eu gosto muito de me ancorar em linguistas como Maria Helena de Moura Neves, a Taliba de Castilho, né? Irandé Antunes, né? Então, esses linguistas, eles vêm propondo, né, importantes discussões sobre a importância do ensino da gramática como objeto de reflexão e compreensão da língua, tá? Então, algumas considerações que eu vou fazer aqui são a partir dessas leituras, né? Por exemplo, Neves, eu gosto muito dos textos de Neves, né? E a autora, ela discute os problemas que afligem o professor na escolha de uma estratégia para o ensino de gramática, né? Neves critica a orientação formal, tá, vigente, né? E aí ela aponta uma vertente funcional, né, como a mais adequada, né, e mostra como explorar as questões da língua a partir de um ângulo funcionalista, né? E isso me interessa muito, né, em minha pesquisa, né, já que eu atuo na área do funcionalismo. E aí é preciso pensar também que em uma proposta, né? Porque Neves ela mostra uma proposta escolar no tratamento de gramática, tá? Para que não se isole esse ensino de gramática da vivência da linguagem, né? Ou seja, é preciso, né, focar nos usos, né, nas vivências de linguagens, né? E Neves explica e defende muito um tratamento de gramática que não isole, né, a vivência da linguagem. Então, é preciso fazer ver a gramática da língua como responsável, né? Para que ocorra aí um entrelaçamento entre o discursivo e o textual, né? Das relações que estabelecem essa comunicação, né? Então, fica claro o quê? Fica clara a importância, né, de um ensino de gramática que lança em mão do texto, mas não só como um mero pretexto para o ensino das regras gramaticais, né? Mas tem um objetivo aí importante nisso, que é contextualizar os exemplos, né? Que normalmente nós utilizamos nas aulas, né? Então, daí a importância de buscar exemplos baseados no uso, né? Então, tudo o que nós produzimos não se reduz a frases soltas, né? Está relacionado com o quê? Com enunciados contextualizados, né? E por que estudar frases soltas, né? Se tudo que nós produzimos está relacionado com enunciados contextualizados, né? Então, daí a importância do texto no ensino da gramática. E também a escola tem um papel muito importante, né, em tudo isso, que é ativar aí no aluno uma constante reflexão sobre a língua materna, tá? Contemplando as relações entre o uso da linguagem e atividades, né, de análise linguística. Então, fica aí a minha reflexão, né, que é importante, né, para o ensino da gramática, justamente valorizar os usos, né, que os alunos têm, os usos do dia a dia. Né? Isso vem muito, assim, se encontra muito com o funcionalismo.
É muito interessante essa questão de ensinar a gramática já no uso dos alunos, né? Eu acho que faria os alunos se interessarem mais e tirarem essa ideia de esse monstro de três cabeças aí da gramática que normalmente os alunos têm. A próxima pergunta, professora, é como o funcionalismo linguístico pode auxiliar a compreensão de gramática ensinada nas escolas? Veja bem, primeiramente, é preciso dizer que é possível ensinar gramática de forma reflexiva, tá? Isso é possível. Eu entendo que o ensino de línguas ele não pode se constituir apenas de lições de gramáticas, tá? No ensino de gramática, ele precisa compreender, ele precisa se comprometer, desculpe, o ensino de gramática, ele precisa se comprometer com o reconhecimento da mudança e da diversidade linguística, tá? Por quê? Porque a gramática, como parte constituinte da língua, ela também sofre mudanças ao longo do tempo, tá? Então, é preciso dar oportunidade ao aluno a refletir sobre os usos da língua, tá? Ensinar gramática é ir além de frases decoradas, né? De regras, de certo e errado, de exercícios classificatórios. E tem até um livro de Irandé Antunes, que eu utilizo em uma disciplina, né? Que eu ministro na Unilab, que é muito além da gramática, né? E isso vai de encontro com o que eu estou falando aqui. É preciso dar oportunidade ao aluno a refletir sobre os usos, tá? Porque ensinar gramática vai muito mais do que frases decoradas. Decoradas vai muito mais. Ensinar gramática é ir além, né? Como o título do livro diz, muito além da gramática. Sim, e para complementar aqui, o que é que se percebe, né? Se percebe uma prática de memorização, né? De aplicação mecânica, né? Então, tudo isso deve dar lugar à reflexão sobre a língua, tá? E, por sua vez, é preciso que o aluno explore essa criatividade linguística, né? É preciso explorar essa gramática dos alunos, tá? Então, ensinar gramática deve também ser sinônimo de mostrar possibilidades, né, de usos, né? Desde os usos do registro informal até os usos do registro formal, né? Para que os alunos possam transitar livremente entre os diversos gêneros, tá? Dos diversos tipos de texto, tanto aqueles que se utilizam de uma linguagem mais contemporânea, né, quanto aqueles que usam uma linguagem mais arcaica, tá? Então é necessário que o ensino de língua leve em conta tanto a língua falada quanto a língua escrita, tá? O que significa que todas as práticas discursivas devem ter seu lugar na escola, tá? Significa que a escola, cabe à escola capacitar esse aluno a produzir enunciados adequados, eficientes, melhores, né? Nas diversas situações dos discursos, nas diversas modalidades de uso. E para finalizar, é preciso também
de uma ação do professor, né? É preciso que o professor escolha uma concepção de língua que lhe dê amparo teórico. Na próxima pergunta, aponte alguma proposta de como abordar o funcionalismo no ensino de língua e como fazer o aluno refletir sobre a língua. Eu compreendo que ensinar gramática é fazer com que o aluno reflita sobre esse funcionamento e compreenda a língua que tem, tá? E o funcionalismo, ele contribui com o ensino de língua exatamente pelo fato de dar ênfase ao discurso e às funções da língua no uso real, né? Então, para o funcionalismo, a língua é aprendida porque serve a propósitos comunicativos. Tá? O ensino da língua deve partir da compreensão de que as escolhas que fazemos das estruturas linguísticas, elas servem para atingir os nossos objetivos, né, na nossa interação social. Então, uma proposta de trabalho seria pensar, né? Um trabalho de proposta em sala de aula é preciso refletir sobre os usos da língua, né? Primeiro isso, refletir sobre os usos da língua, né? E de uma maneira prática, né? Exercícios que possibilitem a reflexão, né, sobre a língua portuguesa por meio de usos reais dessa língua, tá? E refletir, né, sobre os usos da língua a partir de textos, né, dos livros didáticos, a partir da linguagem do dia a dia, né, a partir das letras, das músicas e de diferentes textos, né, que nós temos disponíveis, né, que os alunos têm disponíveis também. E a próxima pergunta, professora, para a senhora, vou pedir para a senhora apontar práticas pedagógicas que privilegiam a dimensão mais ampla e mais funcional da língua. Certo. Veja bem, é preciso, né, primeiramente, partir de ocorrências efetivamente reais da língua, tá? E aí, uma proposta é ensinar os verbos considerando os postulados da gramaticalização, tá? Pois essa teoria permite que o aluno interaja mais em sala de aula, né? Tornando as aulas mais reais, mais proveitosas, né? Então, como o tema na minha pesquisa de doutorado foi sobre a gramaticalização dos verbos suporte, em especial o verbo tomar, né? Então, eu pensei nessa proposta sugerindo que o aluno pesquise sobre os usos do verbo tomar, tá? Então, seria sugerir, né, que o aluno pesquise os textos do dia a dia, né, os usos do verbo tomar, tá? Encontrados esses usos, os alunos podem identificar o significado, né? Podem dividir os usos de acordo com a significação, né? Ou até elaborar um contínuo de significados, né? A partir dos mais concretos para os mais abstratos, tá? Então, essa atividade pode ser feita solicitando aos alunos para que discutam, né? Sobre quais os usos do verbo tomar, tá? Então, como eu pesquisei
sobre a gramaticalização do verbo suporte, né? A minha pesquisa, ela mostrou, né, os usos do verbo tomar, né? O tomar como o verbo pleno, né? O tomar como o verbo estendido, né? O tomar como o verbo suporte, e o tomar como expressão cristalizada, né? Então, a ideia é essa, né? É fazer com que o aluno perceba, né? Na sua interação, nessas frases do cotidiano, esses usos, né? Que vão além daquela regra tradicional, né? E aí que ele possa construir aí significados, né? Informação, conhecimento sobre o tópico de verbos. É isso. Realmente é muito interessante a pesquisa da senhora, principalmente sobre o verbo, porque eu estava assistindo o podcast, escutando a senhora falar e refletindo, e quando a senhora foi falar sobre o verbo, né, tomar, eu realmente percebi que pode ter várias outras formas além da clássica, né? E eu fiquei, gente, pode ser usado de diversas maneiras, enfim. É muito interessante quando a gente percebe, dá um estalo, porque normalmente não é algo que a gente reflete tanto, né? Quando a gente usa a língua, a gente não para refletir sobre todos os usos que a gente pode dar para uma palavra. Professora, eu gostei muito da presença da senhora e do conhecimento que a senhora trouxe para a gente. E eu queria perguntar onde é que a gente pode encontrar todos esses artigos da senhora e essas fontes da senhora também. Certo. Essa pesquisa, né, que deu assim início a essa entrevista, é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, e vou apresentar no próximo congresso, né, com o título Gramaticalização do verbo tomar, né, implicações para o ensino, aplicação pedagógica, né? Então, está ainda em construção, tá? Mas tem a minha tese de doutorado que está depositada lá na biblioteca da Universidade Federal do Ceará. Certo. Muito obrigada, professora, pela participação. Foi um prazer enorme. E pessoal do podcast e dos vídeos do YouTube, não percam o próximo episódio com outra professora, que também vai ser incrível. Obrigada, professora. Tá certo. Obrigada, Samara. Foi muito bom estar conversando aqui com você sobre temas de linguística. Obrigada e parabéns também pelo projeto, né, que eu acredito que é muito significativo para os estudantes da graduação. Tá?